Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play. Pois é, vamos trazer aqui o nosso amigo Alfredo Atié, que é professor de Direito, desembargador. Alfredo, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, prazer estar com vocês, Henrique e Miguel, e com o pessoal da Fórum aqui, acompanhando o jornal de vocês tão importante. Valeu, Alfredo. Obrigado e boa noite. Comece, Miguel. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui para o Alfredo. Alfredo, os governadores lá do Consórcio da Paz, né, que a gente está chamando aqui de Consórcio do Caos, eles foram lá para Brasília, deram uma coletiva agora há pouco. O Zema também está lá, está dando uma coletiva, deu uma coletiva agora há pouco. Só que eles não leram nada, eles não leram o projeto do governo e não leram o projeto do Derrite. Eles falaram isso, que não leram nada, eles não sabem nem o que estão fazendo lá. O Derrite apresentou um substituto para o projeto do governo, ninguém gostou, né? Aí apresentou outro, não gostaram, já está na quarta ou quinta versão do projeto dele. O Hugo Mota falou que os líderes do governo e da oposição se reuniram, concordaram em adiar o projeto. Tudo por conta da decisão do Hugo Mota de indicar esse Derrite. Ele indicou o Derrite para ser o relator e o cara não sabe o que faz, né? Mas, enfim, o problema da segurança pública envolve muito a comunidade do direito, comunidade jurídica, porque é o direito, né, é o Estado democrático de direito que segura as feras, né? Segura aí um certo... É triste pensar isso, mas tem um certo instinto de vingança da sociedade brasileira, né? Ou da humanidade, não sei, que quer matar, né? Um certo instinto de matança, e o Estado democrático de direito segura isso, né? Tem lei, vamos combater os bandidos, mas dentro da lei. Como é que você acha que a comunidade jurídica, nesse ponto, né, ela pode vir contribuir com esse projeto de lei que vai ser a qualquer momento, depois, em algum momento aí, eles vão chegar a algum tipo de acordo. Como é que você acha que a comunidade jurídica pode contribuir para um projeto de segurança pública para o Brasil? Não, ótimo. Eu acho que a visão que vocês estão apresentando é uma visão muito boa da situação que nós estamos vivendo, que é uma situação assim, bastante preocupante, né? A segurança pública, em primeiro lugar, é um direito fundamental, é um direito humano, não é? E, portanto, ela tem que ser prestada pelo Estado de forma igual para todas as pessoas no interior de uma sociedade. Quer dizer, o princípio da igualdade entra muito forte naquilo que são os direitos humanos em geral, né, os direitos fundamentais. Isso decorre da nossa Constituição. Nós temos, tradicionalmente, no Brasil, uma segurança que não é pública. É uma segurança, na verdade, patrimonial, uma segurança privada. Ela é dada como segurança para uma parcela pequena da população brasileira e negada para a maioria da população, que é vista, tradicionalmente, como inimiga, porque ela não tem nada, e ela é vista, então, como suspeita de ser criminosa, porque ela está diante das pessoas, do pouco da sociedade brasileira que tem tudo, né? Então, basicamente, quer dizer, o molde constitucional, ele, de 88, ele se choca com essa tradição lamentável da sociedade brasileira da desigualdade, né? Essa desigualdade, ela gera um número de prisões que é exagerado. As pessoas que estão presas, elas pertencem a essas regiões, estão nas regiões periféricas, elas são afrodescendentes, ou seja, há uma seletividade no trabalho da segurança que deixa de ser pública para ser uma segurança privada. Segurança para quem tem e insegurança para quem não tem, que é considerado inimigo. Inclusive na distribuição, da própria organização das polícias, né? Existem trabalhos muito importantes, né, acadêmicos,
não só do direito, mas da geografia, da história, da sociologia e de outras ciências, que mostram claramente que a disposição do aparato policial ele é estabelecido em regiões centrais para proteger as pessoas que têm, e nas regiões periféricas aparece o quê? Aparecem as forças assim ostensivas, né? Para reprimir, não para proteger, mas para reprimir. Bom, isso é um primeiro dado. O segundo dado, que é muito importante, né, que é um sintoma não é só do Brasil, mas do mundo inteiro, é o da organização criminosa. O crime não é mais aquele crime romântico que as pessoas estavam acostumadas, com o qual as pessoas estavam acostumadas. O ladrão, o batedor de carteira, né? Qualquer pessoa ia lá para uma igreja ou para um lugar turístico e tinha lá o anúncio, ó, cuidado com os batedores de carteira. Isso não existe mais. Agora, existem organizações criminosas, quer dizer, o crime se organiza como uma empresa, como uma grande corporação, não é? Então, ele tem a hierarquia de uma grande corporação, ele tem os meios de financiamento de uma grande corporação, e tem os meios de atuação para conseguir dinheiro. Quer dizer, o crime organizado é um meio de gerar dinheiro por meio de atividades ilícitas, né? E essas atividades ilícitas são de várias ordens, né? Não é apenas, como se diz, o comércio de drogas, não. Se utiliza o mercado financeiro, a lavagem de dinheiro, mercado de armas. Então, existe um conjunto, inclusive milícias, quer dizer, a milícia é a proteção falsa que se dá por meio de forças que são forças ilegais, né? E, lamentavelmente, essas forças ilegais, elas têm uma ligação, existe uma porosidade entre o militarismo e o milicialismo, né? Isso é geral, mas no Brasil isso tende a se agravar. Essa situação demanda uma postura diferente da legislação e das forças que existem dentro do Estado para combater o crime, né? Lembrando sempre que a gente precisa construir a igualdade na construção e na atuação dessas forças policiais, né? Então, você precisa ter uma organização diferente para combater um crime que não é mais o crime romântico, aquele crime individual, da pessoa que faz isso, faz aquilo, vende, estelionato, etc. Não. Hoje é uma organização, então é preciso que o Estado se organize para impedir que essa organização permaneça existindo, não é? Quer dizer, ele tem que acabar com essa organização e, sobretudo, combater e punir as pessoas, aqueles que são os membros dessa organização, punir mais fortemente aqueles que são os líderes, né? Que são os diretores, os presidentes, os CEOs dessas organizações criminosas, e punir também aqueles que são os executores, né? Os soldados, os trabalhadores, os gerentes dessa organização. E até aqui o Estado brasileiro tem sido muito ineficiente, porque ele não consegue, não se sabe por que razão, se é uma razão de vontade, se é uma razão de impossibilidade, alcançar esses líderes, os CEOs dessas organizações criminosas. Ele se limita a combater os trabalhadores, os soldados, né? Você veja, por exemplo, a disposição da polícia na Avenida Paulista, em São Paulo, que é uma avenida central, frequentada mais pela classe média alta, pessoas que são de empresas, prestam serviços assim por diante. Você vê, em cada esquina existem viaturas e policiais, militares e membros da Guarda Civil. Você vai para a Avenida do Estado, que aí já é um limite da periferia, e você vê ali a inexistência de qualquer aparato policial para proteger a população, né? Então, é preciso que haja uma organização. Essa organização tem que ser dada começando pela lei, né? A lei precisa autorizar. No Estado de Direito, a quem autoriza e quem organiza as forças policiais, as forças de segurança, é a lei, né? A partir da Constituição. Nós temos no Brasil uma lei, nós temos
a lei de 2013, que fala sobre as organizações criminosas, e lá você tem as penas para esses crimes cometidos pelas facções criminosas, organizações criminosas, mais graves. Você tem os métodos para você fazer a investigação, né? Por exemplo, a cooperação premiada, a delação premiada. Enfim, você tem uma lei ali. Há um reclamo da sociedade para que haja uma espécie de maior rigidez nesse combate a essas organizações. Então, o governo atual, governo democrático, ele prepara um projeto, e segundo afirma, é um projeto que foi construído durante 6 meses, ouvindo-se vários das pessoas que estão envolvidas nesse sistema de segurança, né? Polícia Federal, polícias civis, polícias militares, guardas municipais, governadores, órgãos do governo federal, órgãos dos governos estaduais, ministérios públicos federal, estaduais, enfim. Em 6 meses se prepara um projeto e esse projeto é enviado para o Congresso. No Congresso, surpreendentemente, o presidente da Câmara, ele cede, não se sabe por que razão, à pressão, mais uma vez ele cede à pressão das forças políticas de extrema-direita, né? E entrega a relatoria desse projeto enviado pelo governo, com um projeto muito bom, um projeto que ele aumenta as penas dos crimes, define exatamente quem vai receber a pena de acordo com a hierarquia dentro das organizações criminosas, estabelece meios para fazer a investigação, a infiltração de agentes, como é que eles devem agir, e, sobretudo, os dados para um banco de dados que organize essa investigação, porque as organizações criminosas, elas são nacionais, elas são transnacionais, elas não são restritas a um estado, a um município, a uma região. Elas são efetivamente espalhadas como organizações dentro do país e fora do país. Nesse projeto do governo também, por causa dessa transnacionalidade, também está prevista a cooperação internacional. E a cooperação internacional controlada por um órgão de segurança que é do governo federal. A quem cabe organizar as forças de segurança e organizar o combate ao crime organizado? Evidentemente, é o governo federal, né? Essa lei antifacção é enviada para o Congresso depois de ter sido enviado, logo no início do governo do presidente Lula, um projeto de emenda constitucional e de alteração do perfil da segurança pública, exatamente visando a estabelecer de forma definitiva essa capacidade organizativa que é do governo federal, né? Muito bem. Dentro da Câmara, esse projeto, a PEC da segurança, ela está sendo desfigurada, e está sendo desfigurada exatamente nesse coração, nesse aspecto fundamental, que é o da organização federal, né? A coordenação federal. Há uma pressão enorme de governadores, e não são todos os governadores, são governadores que estão vinculados ao projeto da extrema-direita, né? Então, esses governadores que, inclusive, foram hoje lá ao Congresso para conversar com o presidente da Câmara, são os governadores que se opõem a um projeto de coordenação federal do combate ao crime, né? Uma oposição, um embargo desses governadores e dos deputados de direita ou de extrema-direita que não tem nenhuma justificativa lógica, racional, jurídica, nem política. É apenas e tão somente uma disputa que nada tem a ver com segurança. É uma disputa eleitoral, é uma disputa de embargo a projetos públicos que são obrigatórios, são projetos públicos, projetos de políticas públicas que estão postos na Constituição. O governo federal não tem opção, ele tem de levar à frente esses projetos, porque se trata de uma obrigação constitucional. A Constituição estabelece direitos, estabelece deveres, estabelece políticas públicas. Então, há essa oposição. Agora, no caso da lei antifacção, que é a questão agora mais imediata, o que acontece? O presidente da Câmara
passa a relatoria de um projeto de altíssima importância para o país, de altíssima importância porque se trata agora de tentar resolver, de uma vez por todas, esta questão do crime organizado, quer dizer, iniciar uma luta coordenada, racional, jurídica e política contra o crime organizado, e ele passa isso para um deputado que estava licenciado, porque ele era secretário de segurança do governo do estado de São Paulo, né? De um governador que lhe deu, inclusive, dentro do estado de São Paulo, como secretário de segurança, cartas brancas para fazer inúmeras modificações, e foram feitas modificações profundas no projeto de segurança pública. Se antes havia já, tradicionalmente, a violência do Estado contra a cidadania, com esta carta branca que foi dada, essa violência se tornou invencível, né? Ela se potencializou. Tanto assim que por exemplo, né, nessa operação que foi feita no litoral do estado de São Paulo, foram mortas 80 pessoas, o que é um número absurdo para uma operação policial chamada Operação Verão, veja só. Isso é um número absurdo. É inadmissível que uma operação policial venha a matar 80 pessoas. Não tem nenhuma justificativa para isso. Operação policial é operação de segurança, operação de inteligência, operação de combate ao crime. Não é operação de guerra. Não existe essa ideia de guerra na atuação da segurança pública. Guerra é do Ministério da Defesa, é uma questão da ordem internacional, não é a ordem interna. Muito bem. Sobre esse secretário de Segurança, que se licencia novamente, volta para o Congresso para assumir a função de deputado, imediatamente é nomeado relator, e sem qualquer tipo de justificativa, em 24 horas, apresenta um projeto substitutivo, auto-intitulando-se na justificativa um técnico com experiência e especialidade na segurança. E como jurista, veja, essa autodenominação de jurista é surpreendente, porque não conheço ninguém que reconheça esse secretário de segurança, esse deputado, como jurista, não é? Me parece que aí há um exagero retórico e um exagero de autoelogio que é extremamente perigoso quando se apresenta um projeto. Quer dizer, quer se apresentar como a pessoa que é dotada dos conhecimentos e da experiência que vai solucionar o problema. Muito bem. O projeto, o primeiro substitutivo que ele apresenta, o primeiro relatório, é desastroso. Do ponto de vista jurídico, é um desastre, é um absurdo. Não encontra amparo em dispositivo nenhum das leis brasileiras, das leis internacionais, da Constituição, da doutrina do direito, daqueles que escrevem sobre o direito. Não tem amparo nenhum em lugar nenhum isso tudo. E faz uma confusão que não é coincidência, não é mero equívoco, entre luta contra facções criminosas, organizações criminosas e lei antiterrorismo, propositalmente. Aliás, se utiliza nessa justificativa desse substitutivo de um jogo de palavras sem nenhum significado, para dar a impressão de que se trata de um projeto sofisticado e técnico, quando, na verdade, é um projeto que seria reprovado do 1º ao 5º ano numa faculdade de Direito no Brasil e em qualquer outro lugar. É um projeto horroroso, falho, que mostra efetivamente que essa pessoa não tem habilidade nem competência para elaborar um projeto ou ser relator de uma medida como essa. É muito grave essa questão. Muito bem. As críticas aparecem porque elas tinham naturalmente que aparecer, porque qualquer estudante de direito perceberia os equívocos dessa lei. E, sobretudo, veja só, isso do ponto de vista das pessoas que têm um mínimo de conhecimento do direito, não é? E eu acho que esse mínimo de conhecimento de direito tinha que ser espalhado para todo mundo. Todo mundo tinha que ter esse conhecimento para poder analisar a realidade brasileira. É importante saber. Mas aí ele vai fazendo uma série de outros substitutivos
E os substitutivos vão resolvendo alguns problemas, alguns pequenos problemas, mas não resolvem o problema mais importante. Qual é o problema mais importante? É a intenção firme desse projeto em retirar a capacidade de uma luta, de um combate efetivamente racional e coordenado nacional contra o crime organizado. Essa é a intenção clara desse projeto. Inclusive, no primeiro esboço, ele afirmava que a Polícia Federal não podia agir, ou que ela podia agir depois, fez uma mudança, podia agir apenas chamada por governadores. Veja, isso é uma inconstitucionalidade absoluta. A Polícia Federal pode e deve agir porque ela tem uma competência na atuação contra esses crimes. O que ela precisa receber é mais competência ainda para ela poder fazer a coordenação. As outras polícias não podem fazer isso sozinhas. Um consórcio entre governadores sobre segurança pública seria inconstitucional, seria ilegal, seria um problema gravíssimo se isso ocorresse, porque não se trata de uma concorrência dentro do país pela segurança. Se trata efetivamente de todo mundo estar unido, todo o país estar unido em torno da questão da segurança pública cidadã. Bom, isso continua. Até o último projeto, até essa última versão, esses vícios continuam. Ele diz que resolveu o problema silenciando dentro do projeto a proposta da Polícia Federal e a proposta do Ministério Público Federal. Isso é muito grave, não pode haver silêncio. O projeto tem que estabelecer, sim, competências de ordem nacional para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. São órgãos extremamente importantes, não é? Outro problema bastante grave, nessa última versão, por exemplo, que perpetua aquilo que começou desde a primeira versão, é o fato de ele querer estabelecer esse projeto como uma lei autônoma. Veja só o termo que está sendo utilizado nessa justificativa, é muito grave. Não há lei autônoma contra facções criminosas, porque nós já temos uma lei de 2013. Essa lei atual, ela vai aperfeiçoar e mudar aquela lei de 2013. O que é lei autônoma, Alfredo? Desculpe interromper. Ele quer dizer que ela é independente tanto da lei antiterrorismo quanto da lei anterior contra as organizações criminosas. Ou seja, ele continua com a intenção firme, e essa é a intenção desse projeto, de assimilar, quer dizer, de aproximar a questão das facções criminosas à questão do antiterrorismo. Inclusive, ele fala constantemente, veja, a retórica continua presente. Ele diz: nós vamos colocar as penas dos crimes de terrorismo nas leis contra as facções criminosas. Ou seja, ele insiste nisso. E isso, na verdade, é um atentado contra a Constituição e contra a soberania brasileira. E, sobretudo, eu acho que é o mais importante para o povo brasileiro, e todo mundo tem que saber disso, esses substitutivos desse deputado secretário, não é, que não é especialista em segurança, pelo contrário, porque todas as ações violentas que ele levou a cabo no estado de São Paulo não resolveram o problema de segurança em lugar nenhum, não acabaram com facções criminosas, pelo contrário, apenas alimentaram ainda mais a violência no interior da sociedade brasileira, sociedade paulista. A questão fundamental é a seguinte: ele não resolve, por esses projetos, a questão do combate às facções criminosas. Então, não é possível dar apoio a isso. É preciso pegar o projeto que foi feito pelo governo e a PEC da segurança e tentar recuperar aquilo que é mais importante nesses dois projetos, que é a eficiência no combate a facções criminosas, para proteger a população, e a coordenação federal para estabelecer um projeto de segurança sério e eficaz no Brasil, porque senão, Miguel e Henrique, nós vamos continuar com o mesmo problema e vamos continuar ouvindo aquele discurso eleitoral que é antigo da direita no Brasil, e agora agravado por essa abertura, assim, essa franqueza da extrema-direita, que é aquela história da bandida na cadeia, gente boa na rua,
é preciso que as forças policiais atirem, matem para solucionar o problema, ou aquele famoso dito do ex-governador Paulo Maluf de São Paulo, estupra, mas não mata. Ou seja, todas essas coisas, não é, que são vícios enormes da política brasileira e que estão voltados a não resolver o problema da segurança, mas usar a segurança para amedrontar a população e eleger pessoas que não têm projeto nenhum, que não fizeram nada, porque o agravamento da questão de segurança, Miguel Henrique, é dado exatamente pelo fato de inúmeros governos estaduais, não só de São Paulo, mas de vários estados brasileiros, jamais terem tido a coragem de atuar com inteligência, com verbas estáveis, pagar melhor os policiais, organizar melhor as polícias e assim por diante, para fazer efetivamente o crime. Se o crime cresceu, é porque a política que foi dada por esses governadores, inclusive esses que estão agora no poder e estão lá fazendo esse papel de pressionar, de embargar e assim por diante, nunca deu certo, né? E a última coisa que eu queria dizer, assim, que me pareceu sobre a questão da presença desses governadores hoje lá em Brasília para falar com o governador Hugo Mota. É evidente que a intenção deles todos é visar a eleição do ano de 2026. Isso não tem, eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. De repente, o governador de São Paulo emplaca o relator da lei antifacções criminosas, que é o seu secretário. Só que esse relator se mostra uma pessoa extremamente fraca para estabelecer essa tarefa. Então, os demais governadores, que também são postulantes à eleição em 2026, aparecem em Brasília para tentar obter ganhos político-eleitorais a partir dessa fraqueza de um dos postulantes, que é o governador de São Paulo. Na verdade, nós estamos diante de uma situação preocupante, porque não vejo nesses substitutivos desse deputado secretário, e não vejo na atuação dos governadores e desses governadores que estão querendo fazer um consórcio inconstitucional, e não vejo na atuação de deputados da extrema-direita e deputados que estão ali sem tomar posição, não vejo qualquer intenção de resolver, de fato, o problema da segurança pública e de combater as facções criminosas. Ter uma segurança pública cidadã e combater facções criminosas, o crime organizado, é um direito de todos nós, não é apenas das elites, é um direito de toda a população. Todo mundo sofre e, sobretudo, as periferias sofrem muito mais por causa dessa inoperância do sistema de segurança contra o crime organizado no Brasil. Desculpe, falei muito, né? Imagina, do Alfredo e Miguel, trago um breaking news aqui que eu diria que é assustador, para além de outras coisas. Ficou definido na Câmara Federal que não será votado hoje, mas sim na terça-feira da próxima semana, dia 18, a quarta versão do PL apresentado pelo relator Guilherme Derrite. E pasmem, quando você acha que a coisa está ruim, ela pode piorar. Ele apresentou, de fato, o projeto, foi lido. Ele tirou aquela previsão, que inclusive era ilegal e inconstitucional, afrontosamente contrária ao artigo 144 da Constituição, que o Alfredo até pode explicar isso melhor depois, de retirar a incumbência e a atribuição da Polícia Federal do combate ao crime nos estados, colocando ela subordinada aos governadores. Ele retirou isso, só que agora ele colocou um lance interessante. Ele pediu mudança no sistema de financiamento econômico, grana, da Polícia Federal, retirando inúmeros fundos federais que financiam, subvencionam a atividade de Polícia Federal. Ele está tentando agora esvaziar a Polícia Federal, retirando o orçamento, o dinheiro da Polícia Federal, que, para além do orçamento normal do Estado que vai para a área de segurança, é composto também por inúmeros fundos federais que têm por finalidade aí, enfim, manter a soberania do país, as fronteiras, o combate ao crime organizado, as atividades de inteligência, até mesmo o transporte de presos, custódia e tudo.
Ele quer agora a descapitalização. A ministra Gleisi Hoffmann já está se manifestando e dando pulos de 8 metros de altura, e não é para menos. Agora, o Alfredo e Miguel, ele quer minar a Polícia Federal pelo bolso. Ele quer que seja alterada a lei para que a Polícia Federal fique sem esse financiamento por meio de fundos federais que garantem todas essas atividades que eu listei. Alfredo, eu vou ter que liberar você, já passou meia hora, mas faz um comentário então sobre essa novidade, esse breaking news que o Henrique trouxe. Ô, Alfredo, eu acho que ele está com algum problema com a Polícia Federal, né? Porque não é possível essa insistência, né? Tá meio esquisito já isso, né? Claro. Veja, o empreendimento desses governadores é um empreendimento necessariamente, que é evidentemente anticonstitucional. É evidentemente anticonstitucional. Eles querem fragmentar a luta contra um crime que é nacional e é transnacional. Eles querem subordinar o país, isso é gravíssimo, a forças estrangeiras, quer dizer, não estão tirando a questão da cooperação internacional, e, sobretudo, querem terminar com o trabalho importantíssimo que a Polícia Federal tem desenvolvido no Brasil quando ela é apoiada por governos democráticos, como é o caso presente, como foi o caso anterior, antes do governo Bolsonaro, né? Então, eles querem acabar com a capacidade da Polícia Federal de fazer as investigações que geraram, inclusive, a incriminação dos seus parceiros políticos, né, ou antipolíticos, que são aqueles que levaram a cabo o golpe. Do meu ponto de vista, o Henrique, não é apenas isso, quer dizer, acabar com a Polícia Federal é acabar com um controle sobre a segurança que é negada pelas políticas desses estados. É isso, claramente, não é? E eles estão estabelecer no Brasil um conflito que é a permanência da intenção do golpe de Estado. Eles não admitem que o Brasil tenha um governo democrático. Esse é o projeto que todos eles estão querendo levar a cabo. Miguel, desculpa, falei muito hoje, peço desculpas para vocês. Não, desculpa não, tia. Você é convidado ilustre aqui, o nosso convidado mais ilustre. Forte abraço, muito obrigado. A gente conversa mais na semana que vem. Um abraço para vocês. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Valeu, Alfredo. Obrigado.